Olá pessoal, estamos de volta com o canal e vamos resolver uma questão da prova de transferência externa da USP do ano de 2021 para ingressar no ano de 2022, da parte de matemática. E é uma questão interessante para vocês que estão cursando alguma disciplina que precise calcular integrais, normalmente cálculo diferencial integral. Os cursos de física também exigem o conceito de integração por partes. Então ele pede só para você calcular essa integral definida mesmo. E bom, antes de nós calcularmos com os limites de integração 1 e e, nós podemos só calcular a integral indefinida. Então eu vou fazer a distributiva desse 3x2 mais 1 pelo ln de x. Então você vai ficar com duas integrais. E agora precisamos calcular individualmente essas integrais. Vamos calcular primeiro a integral verde. A maneira como você escreve a integral por partes vai influenciar muito na sua compreensão mais ou menos facilitada desse método. Então vejamos, a integral verde eu poderia reescrevê-la como x ao cubo na derivada, porque se eu derivar x ao cubo, eu chego exatamente no 3x ao quadrado. E daí você ainda tem o ln de x dx. Agora você só vai precisar aplicar a integração por partes, então você escreve a função que foi derivada, multiplica pela função que não foi derivada, subtrai disso a integral do x ao cubo, que é a função que foi derivada, e multiplicamos pela derivada do ln de x, que sabemos que vale 1 sobre x. E claro, como você tem os limites de integração 1 e e, basta você colocá-los dessa forma e fazer o cálculo. Então, a integral verde definida vai te resultar e ao cubo, substituindo aqui o e onde aparece o x. Quando você substituir o x por 1, o ln vai dar zero, então eu não me preocupo com a segunda parte dessa integral definida. E bom, você vai ter que fazer o cálculo da integral do 1 até e do x ao quadrado dx. Isso aqui é mais fácil, vai ser o cálculo da integral definida de x ao cubo sobre 3, 1 e e. Bom, então você vai ficar com e ao cubo menos e ao cubo sobre 3, ou seja, 2e ao cubo sobre 3, menos 1/3. Então, esse é o resultado da integral verde. E bom, a integral vermelha, ela é mais curiosa, porque não está de forma explícita qual é a função que está sendo derivada aqui. Mas, se você parar para pensar, se eu derivar o x, ele vai me resultar 1, e 1 multiplicado pelo ln vai resultar em ln de x. Então, a função que foi derivada é o próprio x, de modo que basta você fazer o uso da integração por partes e, claro, fazer a subtração da integral de x vezes 1 sobre x. Então é sempre assim, e depois eu vou enunciar essa integração por partes mais facilitada. Maravilha, agora é só substituir o x por e na primeira integral, então você vai ficar com e, menos a integral de dx de 1 até e. Isso vai te dar e menos 1, então isso resulta em 1. E aí se você somar o resultado 1 com o resultado verde, nós vamos obter a resposta do problema. Então podemos dizer que a integral que desejamos calcular vale 2e ao cubo sobre 3 menos 1/3, mais 1. Isso vai te dar então 2e ao cubo mais 2, todo mundo sobre 3. E na verdade aqui não era menos 1/3, era mais 1/3. Então na prática vai ficar 3 mais 1 e resulta no 4. Então, essa é a resposta esperada. E de fato, vemos que trata-se da alternativa esperada, a letra C. Então, só para fazer um resumo do que eu acabei de utilizar, é que quando você tem a integral de um produto de funções, você pode se utilizar do fato de escrever uma dessas funções como o resultado de uma derivada. Então, vamos imaginar que você tem o resultado de uma derivada multiplicado por uma outra função, e daí você vai reescrever essa integral da seguinte forma: produto das funções menos a integral do f de x de g na derivada dx. E aí, se você tiver limites de integração, pode colocar aqui também. Se não tiver, é só calcular o produto das funções e a integral e depois colocar a constante de integração. Então, essa aqui seria uma forma mais facilitada de se utilizar a integração por partes. No próximo vídeo, eu devo abordar a integração por partes tabular, que é um assunto que normalmente os professores não passam, mas facilita muito a nossa vida. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.